Não acredita em mim não, poxa. Vai lá e testa, pô. Entra no Amazon.com, Lemons and Limes, nos livros. Vai no PubMed, Lemon and Health e Saúde. Vai no PubMed, Lemon and Cancer. Tira a sua conclusão lá, não precisa acreditar em mim. Não acredita em mim, vai lá e teste. Bom, então você vê a importância disso. Isso não é uma brincadeira. Hoje a gente vem falar mais uma vez sobre um assunto super importante, né, doutor? Um assunto que tem o potencial de transformar a vida de quem está nos assistindo, sempre utilizando aquilo que a natureza nos oferece, não é isso, doutor? É a farmácia de Deus. A farmácia de Deus. E também para te trazer algumas explicações primordiais e fundamentais para que você continue na trilha da saúde e principalmente para que você não seja... não é nem ludibriada a palavra, mas para que você não fique confuso, né? O que eu posso acreditar, o que eu não posso acreditar. O Dr. Laí Ribeiro tem um compromisso com quem está nos assistindo e sabe que a informação de qualidade é, de fato, a informação transformadora. A gente vai falar hoje sobre um assunto que a questão da água com limão suscitou, né, doutor? Foi colocado em dúvida se a água com limão faz bem ou não. E a gente vem hoje para dar um esclarecimento e, como sempre, aprofundar um pouco mais o assunto. Nós vamos transcender o assunto, né? Porque nós vamos falar do assunto de pH, nós vamos entrar na célula cancerosa, nós vamos mostrar a importância do limão, que tem 8.000 anos de uso, começando lá com a medicina ayurvédica, entendeu? Tem muita coisa para ser conversado. A gente vai falar sobre a questão também, né, doutor, que é sobre um organismo alcalino, né, doutor? Isso. Porque a importância do pH. A importância do pH, porque muita gente se aventura a falar sobre isso e precisa de muito conhecimento. Não é um assunto fácil, não, porque pH é um conceito matemático, né, e físico. Então, você tem que entender de logaritmo, você tem que entender de potência, você tem que entender de eletricidade. Então, é um assunto complexo de ser discutido, sim. Para a gente começar a nossa noite de hoje, vamos direto ao ponto. O que significa pH, doutor? P minúsculo, H maiúsculo, é potencial hidrogeniônico. Então, eles estabeleceram que isso vai de 0 a 14. Então, o pH é essa medida de potencial hidrogeniônico que pode ir de 0 a 14. 0 a 6,9 é ácido, 7 é neutro, 7 acima de 7 até 14 é alcalino. Se eu pegar, por exemplo, o pH do estômago, se for o pH do ácido clorídrico sozinho, que é produzido pelas células parietais do estômago, o pH é de 0,8. Você tem uma ideia o quanto que o ácido clorídrico é poderoso. 0,8. Mas quando ele se mistura e ele faz o suco gástrico, onde tem não só o ácido clorídrico, mas o fator intrínseco, tem o pepsinógeno, tem a mucina, tem a água, isso sofre um processo de diluição. E o pH do estômago vai entre 1,8 e 2. E isso é produzido constantemente. Para você ter uma ideia, a produção de suco gástrico em 24 horas chega a 3 litros. Nossa, doutor. É uma reciclagem, tá? Chega a 3 litros. Em média, 1,8, 2 litros. Mas tem casos onde chega a 3 litros. Então, o movimento é muito grande ali. E o estômago está acostumado a lidar com isso, porque o estômago tem um muco que é produzido que protege. Por que esse pH não ataca a parede do estômago? Porque tem uma proteção. O estômago foi feito para conviver com 2 litros de suco gástrico, com pH 1,8, 1,9, 2, 24 horas por dia. É um órgão extremamente ácido. Aliás, isso depende a sua saúde depende disso. Infelizmente, com o passar dos anos, nós vamos perdendo essa capacidade de acidez no estômago, e isso, a partir dos 40, cria uma gastrite atrófica sintomática, com todas as consequências, porque o ácido clorídrico é responsável pela absorção dos aminoácidos, porque a proteína vai quebrar em aminoácido.
Ele é responsável pela absorção da vitamina B9, que é o ácido fólico, a B12, que é a metilcobalamina. Ele é responsável pela absorção de pelo menos 15 minerais. Então, isso para a saúde é muito importante, muito importante. Cada ser vivo ele tem um pH que ele pode viver. Por exemplo, o ser humano, o sangue dele tem que estar entre 7 e 7,8. Se tiver abaixo de 7, ele morre por acidose. Se tiver acima de 7,8, ele morre por alcalose. Cada animal, cada bactéria, cada ser vivo, ele tem um pH que ele vive. Todas as doenças, na sua grande maioria, elas vêm acompanhadas de acidez. Por exemplo, o câncer. Você vai ver aqui na nossa discussão que a célula cancerígena, ela vive no mundo ácido. Não é só o câncer. O vírus gosta no mundo ácido, a bactéria gosta do ácido, o fungo gosta do ácido, o parasita gosta do ácido. Então, olha que interessante. Quando eu tenho um ambiente de acidez no meu corpo, eu tenho uma predisposição a formar o que se chama biofilmes. Eu tenho a predisposição a formar colônias de bactérias, de vírus, de fungos, de parasitas. Isso acontece muito no câncer, porque nós vamos ver depois aí durante a discussão que o câncer ele desenvolve no meio ácido. Quando eu tenho uma acidez crônica, eu tenho uma predisposição ao câncer. Um dos mecanismos para chegar no câncer é a acidez. Por quê? Porque a acidez diminui o oxigênio. A alcalinidade aumenta o oxigênio. Então, se eu tiver um ambiente mais ácido, ele tem menos oxigênio. Se ele tem menos oxigênio, a célula lá que está sendo alimentada, ela começa a sofrer. E no momento que ela começa a sofrer, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela morre, ou ela muta. Ou ela vira um rebelde, ela já não pertence mais àquela comunidade, e ela agora é independente. É a célula que nós vamos conversar, é a célula cancerosa. E ela vive num ambiente ácido. Se você der alcalinidade para ela, ela morre. Então, por exemplo, o Dr. Brewer, ele tem um mecanismo onde ele trata câncer com césio, que é um mineral altamente alcalino, que entra na célula cancerígena e mata a célula cancerígena. É um dos modos de se tratar câncer, é aumentando a alcalinidade intracelular da célula. Se eu desenvolvo uma acidez crônica, eu tenho uma predisposição a infecções de vírus, a infecções de bactérias, a infecções de fungos e a infecções de parasita e, finalmente, câncer. O resíduo da nossa alimentação, a grande maioria é ácida. Então, se você come uma carne, por exemplo, o que vai sobrar é acidez. Então, nós temos... E o nosso corpo tem que trabalhar em alcalinidade. Nós vamos discutir isso aqui. O nosso corpo é ligeiramente alcalino. Se tudo que você ingere, quase tudo, eu diria que 90% do que você ingere, no final do metabolismo é ácido, o corpo está sempre brigando contra essa acidez. Diante de tudo que o senhor está falando, o limão é ácido, então eu não vou ingerir o limão. Pois é, então deixa eu começar com o limão. O limão, se você entrar, a medicina mais velha que tem, chama medicina ayurvédica. Ela tem 8.000 anos de manuscrito. Se você for nos manuscritos indianos da medicina ayurvédica, que um terço da população do mundo ainda usa a medicina ayurvédica, o limão já estava lá como uma abordagem medicinal. Se você for na medicina tradicional chinesa, que você tem relatos de 5.000 anos, o limão já estava lá como uma fruta medicinal. Se você for na medicina árabe, na medicina grega, na medicina romana, o limão já estava lá. Eu faço em mim mesmo limão espremido há 22 anos. É mesmo, doutor? Toda manhã eu faço isso. Eu recomendo você que está me assistindo fazer o teste, porque nada fala mais alto do que resultado. Se você for na literatura, escuta,
aqui tem gente aí que fala de ciência, mas não mostra a ciência. Então vamos lá. Se você entrar no Amazon.com e na seção de books, de livros, e digitar Lemons and Limes, você vai ter mais de 200 livros sobre limão. Todos falando bem e todos vão chegar a essa conclusão que eu estou recomendando para você aqui da água com limão. Bom, se você entrar no PubMed, que é onde os médicos, a grande maioria, procura as suas fontes científicas, e digitar Lemon and Health, limão e saúde, você vai encontrar mais de 2.000 artigos científicos mostrando quanto que o limão, a água com limão, faz bem para a saúde. Se você entrar no PubMed e digitar Lemon and Cancer, porque você vai ver que daqui a um pouquinho nós vamos chegar lá, você vai ver por que o limão é tão bom para prevenir câncer, você vai encontrar mais de 1.400 artigos científicos. Não acredita em mim não, poxa. Vai lá e testa, pô. Entra no Amazon.com, Lemons and Limes, nos livros, vai no PubMed, Lemon and Health e Saúde, vai no PubMed, Lemon and Cancer. Tira a sua conclusão lá, não precisa acreditar em mim. Não acredite em mim, vai lá e teste. Bom, então você vê a importância disso. Isso não é uma brincadeira. Para eu trazer uma orientação dessa, você vai dizer assim, mas e o pH? Bom, primeiro que está diluído, tá? Mas vamos imaginar que o pH do limão chegasse no estômago com 2, que é 2,1, 2,2, que é o limão. E daí? O suco gástrico, 2 a 3 litros em 24 horas. O estômago está acostumado a lidar com isso o tempo todo, a vida inteira. Você acrescentar 5 ml de limão, eu só não recomendo você tomar o limão puro, não é por causa do problema do estômago. Eu não recomendo você tomar o limão puro, porque o limão puro, para chegar no estômago, ele vai passar pelos dentes, ele vai passar pela boca, ele vai passar pelo esôfago, e o pH do esôfago é 7. Então vai irritar, é claro que vai irritar. Mas na hora que cair no estômago com um copo d'água, acabou. Está no pH que o estômago foi feito para viver 24 horas por dia com suco gástrico, 2 a 3 litros por dia, fazendo isso. É a função do estômago. Aliás, quando você diminui a sua produção de ácido clorídrico no estômago, isso acontece a partir dos 40 anos, foi quando você realmente começa a envelhecer, é aí que vem o grande problema. Porque você não vai poder mais digerir proteínas como você digeria antes, você não vai poder absorver ácido fólico, você não vai poder absorver metilcobalamina, você vai deixar de absorver 15 minerais importantes e etc. E o limão, além dele ter 7 minerais alcalinos, nem todo mineral é alcalino, tá? Mas sódio, potássio, magnésio, cálcio, zinco, cobre, ferro, que são os minerais do limão, eles são todos altamente alcalinos. Pra você ter uma ideia, o limão é a única substância, o único alimento que tem a relação potássio-sódio 51 vezes. A maioria dos alimentos tem sal demais, tem sódio para potássio menor. Esse tem isso feito por espectrometria de massa. Você pode entrar no Google, procurar a espectrometria de massa do limão, feito pela USP, tem até em português, vai te mostrar a composição de tudo. Tem 21 ácidos. Um deles é o ácido ascórbico, que é o nome químico, científico para a vitamina C. E o outro importante é o ácido cítrico, que vai ter uma série de outras funções no sangue. Isso sem falar a naringenina, o camperol, os limonoides, os limonenos, as limoninas. Você quer que eu continue ou pare aqui? E cada uma dessas substâncias, uma vez absorvida, tem uma propriedade fisiológica importante. É igual a história do ovo. Quando eu falava que o ovo, você tinha que ingerir ovo, como eu ingiro, também há mais de 30 anos, para vir para cá, eu ingeri 2 ovos cozidos. Olha só, que é uma coisa simples, barato, fácil. Tudo que a vida precisa está no ovo, está ali. Dali vai sair um pintinho, tem tudo ali.